Bem-vindos ao Saber Direito Responde e eu, professor Maurício, recebo aqui com muita satisfação os alunos Arthur, do curso de Economia, e a aluna Paula, do curso de Direito, que farão perguntas pertinentes ao que nós tratamos durante o curso que vimos durante a semana. Paula? Professor, nós tivemos algumas mudanças legislativas recentes em relação aos crimes sexuais. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que essas mudanças melhoraram o alcance da tutela penal às vítimas de crime sexual. Com certeza. A ideia da lei é sempre acompanhar a evolução da sociedade. Nem sempre ela consegue. A sociedade está em constante mutação. Então, eu creio sim que com esses novos tipos penais, passou-se a garantir não só a mulher, que em regra se tem mais como vítima, mas para todos os indivíduos uma tutela adicional. Tutela essa que não existia. Então, hoje, com esse avento das novas legislações, os novos tipos penais, eu creio sim que o direito conseguiu tutelar os indivíduos. Chamamos agora a pergunta vinda pelo WhatsApp. Oi, meu nome é Maria Júlia Franco, eu estou no 3º semestre do curso de Direito na Universidade de São Paulo. E, professora, eu tenho uma pergunta. O assédio sexual se dá também nas relações domésticas? Não, o assédio sexual, respeitando a tipicidade penal adequada, ele se dá somente nas relações laborais, tendo identificado uma relação de trabalho em que o agente agressor tem uma ascendência sobre a vítima em razão do emprego, do cargo, da função, ou seja, o seu superior hierárquico, dando sempre-se de linha vertical, de cima para baixo. Não se tem assédio sexual nas relações domésticas. Voltamos à pergunta da bancada, que será feita agora pelo Arthur. Professor, tudo bem? Eu vou trazer agora nossa contribuição da economia, né? Perfeito. Para o programa. E nós temos um autor na economia que nós gostamos muito, que é Gary Becker. Ele, inclusive, ganhou o Nobel de Economia em 92 e ele trouxe uma grande contribuição na teoria econômica do crime. E eu vou trazer uma passagem aqui para depois fazer minha pergunta. Ele fala que o valor marginal das penas tem de se igualar ao ganho privado marginal da atividade legal. O montante da pena da multa pode ser igual ao prejuízo marginal causado pela ofensa, dentro da lógica que o autor denomina de minimização das perdas sociais e que compense as vítimas. Então, trazendo agora um pouco mais para a pergunta em si, nos casos da pornografia de vingança, por exemplo, onde muitas vezes milhares de pessoas acabam assistindo aquele vídeo e a vida da pessoa exposta fica destruída. Como o senhor vê como justa essa questão da fixação da pena de multa compatível para esse caso? A pena de multa, ela é tabelada, entre aspas. Ela é prevista no artigo 49 do Código Penal, mas que, claro, o juiz tem um limite mínimo, um limite máximo para a imposição dos valores. Então, são valores já previamente previstos. O que pode ocorrer é que, além da pena de multa, junto à condenação, os efeitos da condenação, que esses sim são indenizatórios. O juiz, verificando o caso, verificando a repercussão e talvez o prejuízo trazido à vítima, poderá, não só o valor da multa que o juiz está preso, de acordo com a lei, impor valores, de acordo com o que ele entender justo e necessário na medida punitiva do agente e na satisfação, talvez financeira, para a vítima em razão desse prejuízo. Vamos agora para a pergunta do WhatsApp. Oi, eu sou o Pedro Ferreira, estou no 3º semestre de Direito na USP e queria fazer algumas perguntas para o professor. Professor, as relações sexuais filmadas, sem caráter comercial, devem ser informadas e anuídas por todos os participantes? Sim, na verdade, a pergunta dele hoje, ela é prevista em 2 tipos penais. Na questão das relações íntimas filmadas, elas devem sim ser anuídas pelos participantes presentes. Então, hoje, realizar vídeo, filmagem, registro ou fotografia de relações sexuais íntimas sem que o outro ou outros participantes saibam, já se constitui em um crime, hoje previsto no artigo 216b. A questão da utilização comercial, ela passou a ser prevista no artigo 218c, em que nós temos uma excludente da ilicitude especial e específica, em que autoriza o uso de imagens de cunho sexual para fins jornalísticos, culturais e acadêmicos, desde que, se a vítima é menor, preservando a sua identidade por meios que façam a sua imagem ser distorcida, e se a vítima é maior, com a sua declaração expressa de vontade por meio de uma assinatura, de um contrato ou de forma expressa, clara, que ela está anuindo com o uso comercial da sua imagem sexual. Vamos ao WhatsApp. O
O dever ao sexo no casamento pode ser entendido como um exercício regular do direito? A pergunta é interessante. Nós viemos de uma formação patriarcal. Nós éramos regidos por um Código Civil do ano de 1916 e que impunha algumas obrigações no casamento, entre elas a obrigação à relação sexual. Então nós temos que, durante muito tempo, para efeitos penais, entendeu-se que sim, o marido podia exigir da mulher a sua relação sexual. Isso configurava para o Código Penal crime de estupro, porém, em razão de um conflito com normas que autorizava essa exigência, nós tínhamos que muitas vezes era entendido como um mero exercício regular do direito. A partir do ano de 2009, essa prática está vetada. Não se pode mais exigir, mesmo casado, de sua esposa, a relação sexual dissentida. Arthur? Professor, eu vi que o senhor acabou de comentar a questão da cultura patriarcal na relação e tudo mais, e ainda mantendo a discussão, fazendo um nexo ainda com a análise econômica do crime, vou trazer aqui para um viés que seria mais a questão de como o senhor vê a questão o fato da sociedade ainda ter uma cultura que por muitas vezes culpa as próprias mulheres na ocorrência dos crimes sexuais, seja muitas vezes pela roupa que ela estava vestindo, ou então por falsas acusações que acabam ficando famosas, envolvendo pessoas que movimentam a mídia. E o senhor acredita que, em decorrência desses acontecimentos, pode acabar sendo contribuído para que o infrator ele se sinta menos coagido, ou então até mesmo incentivado para que continue cometendo esses crimes sexuais? A pergunta ela se responde inicialmente porque foi afirmado. É uma questão cultural. Nós ainda vivemos numa sociedade tida como machista, advinda de uma sociedade patriarcal, em que a mulher, desde os períodos, inclusive bíblicos, ela passou a ser vista como um objeto. Ela era assemelhada à propriedade, a semoventes, que são os animais, então ela era vista como uma posse. Então, desde que a humanidade evoluiu, não conseguimos desassociar essa imagem, esse íntimo do homem de achar que a mulher é uma posse. Então, com base nisso, ainda se tem sim um julgamento de valor, um juízo de valor de mulheres que hoje, com todo o direito, podem se vestir, devem se vestir como queiram e frequentem determinados lugares, dando ao homem, por vezes, a ideia de que aquilo ali é um convite à intimidade dela e o que não é. Então, nesse aspecto, a questão cultural. A outra parte da pergunta, nós temos que o indivíduo ele tem que ter medo da lei. Então, eu creio que, como foi feita a pergunta pela estudante Paula, a lei veio em boa hora, alcançou uma tutela penal abrangente e que o indivíduo deve sim se sentir ameaçado. Agora, as questões que envolvem o mau uso do direito, que leva o indivíduo a achar que está num senso de impunidade, isso pode ocorrer, infelizmente, de acordo com diversos fatores. Às vezes nós vamos ter a morosidade judicial que passa o senso de impunidade. Às vezes nós vamos ter uma pena que foi prevista, que o legislador achou adequada, mas que ele acha ínfima. Isso também pode levar a um senso de impunidade. Então são diversos fatores que contribuem para um pensamento machista e um senso de impunidade. Vamos à pergunta do WhatsApp. Fazer montagem ou adulteração de imagens sexuais, incluindo pessoas que delas não participou, também é crime? É verdade, agora é crime. Está previsto no artigo 216b, no seu parágrafo único, chamado pela doutrina extraoficialmente de caso João Dória, o parágrafo único João Dória. O que ocorreu? Nós tivemos agora a tipificação de que não basta meramente o registro, a fotografia, a produção ou a filmagem da pessoa em relações sexuais íntimas sem o consentimento da mesma. Também responde às mesmas penas, parágrafo único do 216b, aqueles que, sabendo que o indivíduo não participou desse tipo de ato, inserir por meios de montagens e edições de imagem pessoas dentro desse contexto sexual. A exemplo que eu posso citar, um caso recente do atual governador do estado de São Paulo, o Dr. João Dória, em que ele alega ter sido vítima de uma montagem em que inseriu a sua imagem em uma atividade, em um ato sexual ocorrido com outras pessoas. Então, sim, hoje é punido e não se deve ser feita essa conduta. Paula? Professor, eu gostaria de esclarecer se o estupro ele tem que ter contato físico com a vítima.
É uma questão interessante. O estupro não necessita do contato físico com a vítima. O indivíduo, para satisfação da sua libido, praticando atos libidinosos, que é um gênero que comporta diversas práticas, pode, sem o contato físico com a vítima, ameaçá-la. Visto que nós temos que o estupro, ele se dá pelo constrangimento mediante violência ou grave ameaça. E pela grave ameaça, o indivíduo não precisa ter o contato físico com a vítima para responder por crime de estupro. Basta que ele a constranja mediante uma dessas elementares do tipo, violência ou grave ameaça, mas pela grave ameaça não necessita o contato físico para responder pelo crime. Passamos então a um intervalo e na volta continuaremos aqui com os nossos alunos Arthur e Paula e também as perguntas do WhatsApp para respostas. Voltando às perguntas, nós temos agora a pergunta do Arthur. Professor, uma dúvida que eu tive era nessa questão com a introdução desses novos crimes sexuais no ordenamento jurídico, bem como com a reclassificação de alguns, como a questão do estupro e da importunação sexual que o senhor comentou nas aulas, nós podemos perceber que existe uma forte iniciativa na questão do combate repressivo às práticas criminosas perpetradas contra a dignidade sexual. Principalmente da mulher, que acabamos vendo na prática, né? E, naturalmente, quanto mais medidas repressivas o Estado passa a adotar também, mais custos inerentes a todo o processo são exigidos, mais pessoas são indiciadas no processo, mais processos são abertos, mais servidores envolvidos no processo são necessários e no geral, acaba sendo mais dinheiro público envolvido. O problema é que, pelo menos o que a gente vê na prática, é que nem sempre o retorno ele acaba se dando, até porque mesmo se a mera publicação das leis resolvesse esses problemas, o Brasil estaria no paraíso, né? Então, uma coisa que a gente conversa muito na economia sobre esse caso é sobre o perigo de não empurrar para a economia ou então para o direito, como é esse caso aqui, um problema que seria da educação, majoritariamente, né? E justamente para que se evite esse sobrecarregamento da área que não deveria ser o foco da iniciativa estatal. Então, partindo agora para a minha pergunta de fato, eu gostaria de ver como você enxerga essa questão dessa nova tipificação dos crimes e se a introdução desses novos crimes no ordenamento jurídico são suficientes ou se faz necessário também uma política paralela, uma reformulação da própria educação e da cultura do país com o fim de reeducar a população para que se ensine mais a respeitar a dignidade sexual alheia. Bom, a pergunta do Arthur é muito interessante. Ela envolve 3 aspectos: cultural pela educação, estrutura de Estado para dar essa resposta e bem como a questão se os tipos penais envolvem e conseguem proteger aquilo que eles pretendem. Vamos por parte. A questão da educação eu acho primordial. Então, a partir do momento que não há educação meramente formal, a educação cultural, comportamental, ela com certeza, se já feita na base, ela possivelmente evitará males e maiores criminalidade. Segundo ponto, o Estado, quando percebe que necessita de crime, ele tem que criminalizar condutas, é a proteção social. Então, ele tem que estar pronto para dar uma resposta estrutural para possibilitar o processo desses crimes. Mais delegacias, talvez mais juízes concursados, talvez mais servidores para a celeridade do processo, são custos altos, mas que justificam-se pela necessidade da tutela penal, não podendo o Estado se omitir a essa tutela face a custos que talvez se envolvam nesse processo. E a terceira questão, sim, eu acho que os crimes hoje previstos, eles estão, como eu falei inicialmente, o legislador correu atrás de um passo a mais que a sociedade deu. Então, eu acho necessário, hoje, suficientes. Nunca será perfeito, nunca teremos um grau de, isso é uma utopia, crermos que nós chegamos a um ponto em que não se tenha mais crime por uma questão de criminalização plena, e o direito até foge disso, que a gente chama de direito penal de intervenção máxima, não é o que queremos, mas hoje eu creio que essas novas tipificações vieram em boa hora, vieram de forma rápida e são eficazes no que pretendem tutelar. Vamos à pergunta do WhatsApp. A esposa pode ser vítima de estupro pelo marido? A esposa, ela tem deveres conjugais previstos no Código Civil.
Um dos deveres ao matrimônio é, sim, a relação constante, na constância do casamento, das relações sexuais. Mas hoje, a partir do entendimento, não meramente de 2009, que houve a mudança dos crimes contra os costumes para os crimes contra a dignidade sexual, já era entendimento prévio que, sim, a esposa pode ser vítima de estupro pelo marido. Então, qualquer relação sexual que não seja consentida, em qualquer situação jurídica do indivíduo, seja ele casado, solteiro, essa relação será uma prática de estupro, não podendo ela ser feita. Então, sim, a esposa pode ser vítima de estupro pelo marido. Paula? Professor, nós já comentamos aqui sobre o estupro corretivo. Eu queria que o senhor me esclarecesse melhor quais as características do estupro coletivo. O estupro coletivo ele também veio para dar uma resposta a fatos que estavam acontecendo em um passado recente, em que nós tínhamos um concurso de agentes, um número maior de pessoas, ou seja, 2 ou mais pessoas, em que a lei passou a considerar, a partir de 2018, que quando reunidos 2 ou mais indivíduos com o dolo de estuprar uma vítima, esse estupro passou a ser chamado de estupro coletivo. Qual é a consequência dele? Um aumento de pena para os crimes de estupro, seja o estupro do 213 ou seja o estupro de vulnerável, passando então a chamá-lo e diferenciando do chamado estupro corretivo, o estupro coletivo é aquele que se dá pelo concurso de agentes, 2 ou mais, para a prática desse crime. Vamos à pergunta do WhatsApp. A partir de que ponto na história os crimes sexuais pararam de ser aceitos socialmente? Uma pergunta interessante, de uma resposta longa, né? Os crimes sexuais, na verdade, as condutas sexuais, elas eram praticamente aceitas. Nós tínhamos que, muitas vezes, em determinadas sociedades, a prática da imposição da vontade sexual do homem face à mulher, e nós falamos homem porque a história mostra isso, que a mulher sempre foi a vítima primordial dos crimes de estupro, era uma prática corriqueira. Porém, com o passar do tempo, evolução e, olha, Idade Média, chegando ao Brasil já no seu Código de 1824, Código Criminal do Império, século XIX, a figura do estupro já passou a ser crime. Então, assim, num contexto histórico, quando ele deixou de ser visto meramente aceito socialmente, isso é uma pergunta imprecisa, né? Uma resposta que eu não sei dar a partir de qual momento o estupro deixou de ser considerado meramente uma aceitação social, mas eu posso afirmar que em códigos como de Hammurabi, códigos de Manu, a Lei das 7 Tábuas, já haviam prescrições de crime de estupro. O que mudava era o objeto. Na verdade, a vítima do estupro não era a mulher, a vítima do estupro era o marido. A vítima do estupro era a família, em que aquela mulher vista como uma propriedade causava à família ou ao marido um prejuízo, muitas vezes financeiro, em razão de ter sido ela admoestada por outro homem. Então, na questão histórica, eu posso afirmar que o estupro, desde que conhecemos legislações codificadas, ele é visto. O que mudou foi o seu objeto de tutela, a sua interpretação de tutela penal. Arthur? Professor, percebi que o senhor acabou de comentar sobre a questão do momento a partir do qual o estupro deixou de ser algo aceitável e passou a ser considerado crime. E aí que vem a minha dúvida em relação a isso, que é qual a ação penal que é utilizada para os crimes contra a dignidade sexual? Muito boa pergunta, Arthur. Toda a mudança legislativa, ela advém de uma mudança social. Então, como nós debatemos anteriormente, esse estigma que recaiu sobre a mulher passou a mudar com o momento em que as mulheres começaram a se igualar em condições sociais às dos homens. Mas nós tínhamos ainda um ranço legislativo, lembrando que o nosso Código Penal vigente ainda é de 1940, em que nós tínhamos situações até 2009, em que a mulher, sendo maior de idade, capaz, ela só poderia promover a ação penal privada, ou seja, ela tinha que contratar um advogado e ainda mover a ação penal contra o criminoso. De 2009 até agora, 2018, nós tivemos a mudança em que a ação penal passou a ser pública, porém ainda condicionada à representação da vítima. E agora, recentemente, creio eu que com um grande avanço e muito bem-vindo, hoje, os crimes todos contra a dignidade sexual se processam por meio de ação penal pública incondicionada. Vamos à pergunta do WhatsApp. Qual a diferença na tipificação da importunação sexual para o ato obsceno?
Bom, isso aí foi surgido a dúvida da doutrina. Sempre que nós temos um tipo penal novo, a doutrina passa a pesquisá-lo e debatê-lo, né? Então, definiu-se, pelo menos atualmente, que a importunação sexual é a prática de um ato libidinoso contra alguém, ou seja, contra alguém determinado. Não precisa ser João, Maria, Pedro, mas contra alguém. Já o indivíduo, que vamos pegar o exemplo, resolve sair pelado, sair nu, em meio ao público, senta-se em uma praça pública, sem praticar nada contra alguém, ele, em tese, não responde pela importunação sexual, porque tem que ter um endereçamento a alguém. Ele responderia pelo ato obsceno. Então, a diferença está aí. O indivíduo que não tem a prática contra alguém, mas simplesmente resolveu praticar atos libidinosos a esmo, ele responde por ato obsceno. Ao contrário, se ele praticar o ato contra alguém, hoje ele está enquadrado no novo tipo penal de importunação sexual. Paula? Os crimes sexuais atentavam contra os costumes no passado e como eles se refletem na sociedade atual? Bom, os crimes contra os costumes, eles eram fundados na proteção ao pudor, aos costumes sociais, aqueles valores de proteção à chamada honra da família. No nosso Código Criminal, a primeira legislação penal autêntica brasileira, os crimes sexuais eram chamados de crimes contra a proteção da honra. Nos códigos seguintes, o de 1890, nosso primeiro Código Penal republicano, ainda se tinham os chamados crimes de proteção à honra e proteção à família. Então, os crimes sexuais, eles não tutelavam meramente a vítima, eles tutelavam a honra daquela família, eles tutelavam o pudor público. Então, tardiamente, somente em 2009, século XXI, o legislador resolveu alterar esse tipo penal, que no Código de 1940 passou a chamar de crimes contra os costumes, advindo dessas legislações anteriores, e passou agora a tutelar a dignidade sexual, que é pessoal. A dignidade sexual não é mais para dar uma satisfação social, a dignidade sexual é do indivíduo, é o seu direito de escolha, é o seu direito de consentimento. Vamos à pergunta do WhatsApp. Professor, quando ocorreram mudanças significativas na legislação penal sexual brasileira? Bom, as mudanças significativas começaram no ano 2005. Em 2005 nós tivemos a revogação do crime de sedução, dos crimes de rapto. Então passamos a ter mudanças pontuais, porém significativas já para os crimes antigos contra os costumes. Mas a mudança significativa de fato foi em 2009, pela Lei 12.015, que modificou, primeiro, o próprio objeto jurídico tutelado, não mais crimes contra a honra, e sim crimes contra a dignidade sexual. Lei 12.015 de 2009, passamos então agora ao final de 2018, pela Lei 13.718 e 13.772, a essas duas legislações inserirem esses novos tipos penais que nós já mencionamos. A questão da importunação sexual, do registro indevido de imagem atingindo a intimidade sexual e da transmissão dessas imagens por meios variados, mas que levassem à transmissão, ao repasse dessas imagens para, vamos botar, a rede mundial de internet. Arthur? Professor, ainda falando sobre Gary Becker, que eu tinha comentado nas primeiras questões, eu trouxe uma passagem dele aqui que eu gostaria de ler e depois fazer a minha pergunta, que seria... Ele diz isso na exposição dele sobre a teoria econômica do crime. A decisão de cometer ou não o crime resultaria de um processo de maximização da utilidade esperada, em que o indivíduo confrontaria, de um lado, os potenciais ganhos resultantes da ação criminosa, o valor da punição e as probabilidades de detenção e aprisionamento associadas, e, de outro, o custo de oportunidade de cometer crimes traduzido pelo salário alternativo no mercado de trabalho. Então, o que ele fez na dissertação desse Nobel que ele ganhou foi que ele defendeu que esses crimes, no cometimento desses crimes, haveria um maior retorno para o Estado, em que penas de multa elas fossem mais aplicadas do que a questão da reclusão, porque isso traria um reforço positivo para a vítima que sofreu aquilo e ajudaria ela a recompor sua vida civil. Enquanto, por outro lado, penas meramente de reclusão, isso acabaria fazendo o efeito negativo no criminoso, mas a pessoa que sofreu o crime continuaria sem amparo. Então, trazendo agora para a realidade brasileira, como se houver essa questão
da ponderação, da questão das multas, se a multa ela exerce papel importante na questão da vítima, do sofrimento que ela passa, ou então se a reclusão ela é suficiente, né, nesse ponto. Bom, interessante a pergunta. Na primeira parte, eu diria que ela se resume na palavra chamada impunidade. Você colocou muito bem. O indivíduo, ele pesa, ele coloca na famosa balancinha de Temis a oportunidade e a consequência. O retorno da sua ação e a satisfação, pelo motivo pelo qual dolo de matar, dolo de furtar, dolo de roubar, dolo de estuprar, face a uma talvez inércia do Estado. Ele pesando isso, ele pode ter o senso de impunidade e estimulá-la à prática do crime. A questão da pena de multa, nós temos hoje uma tendência evolutiva a tentarmos nos afastar das penas de reclusão e detenção. Mas o Brasil ainda não se teve essa cultura disseminada de forma a fazer os nossos legisladores a entender como tal. A questão visionária de entender que a pena de multa ela acabaria sendo um retorno benéfico para o Estado, para a vítima, é uma ideia muito boa. Eu concordo que as penas de multas poderiam ser revistas, talvez seus valores aumentados, talvez elas se sobreporem a casos meramente que a reclusão ou a detenção do indivíduo não trará um retorno benéfico financeiro para o Estado ou para a vítima. Porém, a pena de multa ela é prevista ainda para casos de crimes não tão violentos, né? Em regra, crimes patrimoniais, como a gente já tratou, nós temos a reclusão e a detenção que não abrimos mão dela ainda, mas a pena de multa com caráter reparatório, né? Ela não tem esse caráter propriamente, mas ela acaba tendo essa função, sim. Então, chegamos ao final de mais um programa Saber Direito Responde, com a presença inestimável do Arthur e da Paula, que deram uma brilhante contribuição para o conteúdo do programa. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até uma próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.